Olá, vamos conversar hoje sobre algo extremamente importante, a doutrina do Espírito Santo. Nós precisamos entender de vez por todas. Já se passaram muito tempo, já se passaram 2000 anos, já é hora da gente aprender sobre o ministério do Espírito Santo. Essa pessoa, o qual Jesus foi para o céu e enviou para estar com a sua igreja, até que ele voltasse novamente pela igreja. Então eu quero conversar com você esses próximos minutos sobre isso, a doutrina do Espírito Santo, o ministério do Espírito. Será que o ministério de Jesus teria se concluído se o Espírito Santo não fizesse parte desse ministério? Será que Jesus teria feito tudo o que o Pai queria? Será que ele tinha concluído o chamado dele, o trabalho dele aqui nessa terra sem o Espírito Santo? Nós vamos ver que não. O Espírito Santo esteve em todo momento com Jesus. E esta é uma das causas pelo qual ele cumpriu o chamado do Pai aqui na terra. Se Jesus, ele necessitou do Espírito Santo sobre a vida dele para concluir o chamado dele, o propósito pelo qual ele nasceu, encarnou. Imagina nós, imagina a igreja. Será que a igreja concluirá o seu chamado aqui na terra sem o Espírito Santo? Eu tenho toda a certeza que não. E o Espírito Santo é um assunto pouco falado. É um assunto que as pessoas estão deixando em segundo lugar. Mas eu quero te dizer, eu quero te mostrar como está escrito a respeito do Espírito Santo. O como e o quanto ele é importante na nossa vida, importante na sua vida. O que você vai ouvir hoje, o que você vai ouvir aqui, vai mudar a sua vida. Você vai crescer, você vai começar a desfrutar do verdadeiro Evangelho. Um Evangelho sem o ministério do Espírito é um Evangelho manco. É o Evangelho da salvação. A salvação é pós-morte, mas enquanto isso não chega, enquanto o dia da nossa partida dessa terra não chega, como vamos viver? Por isso, eu quero te convidar a mergulhar nas Escrituras e entender um pouco e ver o que as Escrituras diz sobre o Espírito Santo. Deus, você vai ver lá em Gênesis, Deus terminou a obra dele no sexto dia, no sétimo ele concluiu, e a Bíblia diz que Deus descansou. Nós vamos ver também Jesus por 3 anos e meio, 4 anos, cumprindo o seu propósito. E após ele ter cumprido o seu propósito, as Escrituras nos afirmam que ele voltou ao Pai. Ele está sentado à destra do Pai. E nessa dispensação, a dispensação da graça, Deus já não está, porque ele descansou, ele terminou a sua obra. Jesus, ele terminou a sua obra, está consumado, ele voltou ao Pai, mas ele enviou o Espírito Santo. Neste tempo, essa obra, essa dispensação, a dispensação da graça, o apóstolo Paulo vai dizer que é o ministério do Espírito. Então, a igreja sem o Espírito, a dispensação da graça sem o Espírito é uma dispensação manca. Nós precisamos de entender, compreender essa pessoa tão importante, o Espírito Santo. Ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do Evangelho. Amém? Vamos ver como está escrito a respeito do Espírito Santo sobre a igreja. Atos capítulo 10 vai dizer assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas
Jesus começa o ministério dele dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres de espírito. Sempre nós vamos ver que o Espírito Santo faz parte do chamado de Jesus, faz parte do ministério de Jesus. Lá em Lucas 1,16, quando Jesus vai ser concebido, o anjo aparece a Maria e revela para ela que ela é uma bem-aventurada entre todas as mulheres e que dela vai nascer o Filho de Deus. Maria vai responder isso. E Maria perguntou ao anjo: como posso ter um filho? Sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre ti. O Espírito do Senhor virá sobre ti, Maria. Fica tranquila, você vai concluir o seu chamado aqui na terra. Jesus, ele começou o ministério declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho. Por isso eu disse anteriormente que eu não creio que, se não fosse o Espírito Santo, Jesus não teria terminado a obra dele aqui na terra. Era necessário, sim, era necessário a vinda do Espírito Santo sobre Jesus. Foi o Espírito Santo que ungiu ele, foi Deus que ungiu ele com poder, e ele andou fazendo milagres, libertando os oprimidos do diabo, curando a todos, porque Deus era com ele. A sua vida, o seu ministério só vai ser completado se o Espírito Santo de Deus estiver sobre você. Por isso você precisa entender, compreender sobre a doutrina do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. O Evangelho é o ministério do Espírito Santo. Jesus trouxe o Evangelho e enviou o Consolador para estar conosco todos os dias, até que ele voltasse novamente. Nesse período da igreja, da dispensação da graça, é o Espírito Santo que nos guia. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso Consolador, o Espírito Santo. Por isso eu digo que nós precisamos, a igreja de hoje necessita desesperadamente conhecer mais profundamente e ter uma relação mais profunda, uma comunhão com a pessoa mais importante da igreja, o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui, conforme nós lemos em Atos 10:38, Lucas 1:16, que se não fosse o Espírito Santo, Jesus não teria cumprido o chamado dele, o ministério dele. Mas Jesus veio e ele concluiu o ministério dele. João 14:16, olha o que Jesus vai dizer. João 14:16, Jesus vai dizer assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus aqui se está despedindo dos seus discípulos, mas ele está fazendo uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar para ele enviar outro Consolador. Como está escrito no original? Essa palavra outro é a palavra aios do grego. O que significa a palavra aios do grego? Significa outro na mesma qualidade, outro da mesma espécie. Jesus está afirmando que ele vai enviar outro. Não é ele que vai vir, é outro, uma outra pessoa igual a ele. Isso que significa essa palavra outros no grego, aios, outros da mesma qualidade. Outro Consolador. A palavra Consolador é a palavra Paracletos. A palavra Paracletos do grego significa aquele que está ao lado, pleiteando a causa de um acusado diante do juiz. Paracletos é aquele que está do lado de uma pessoa pleiteando a sua causa diante de um juiz. Este é o Espírito Santo. Ele é o conselheiro de defesa, também significa Paracletos, o advogado.
O Espírito Santo é aquele que está do seu lado, pleiteando a sua causa. Ele veio especificamente para cada indivíduo. Isso é maravilhoso, amado. O Espírito Santo está na terra. E se existe 8 bilhões de pessoas no mundo, ele está em cada pessoa. Ele foi enviado para cada ser humano, para cada um de nós, para pleitear a nossa causa. Sem ele, nós somos julgados ao inferno. Sem ele, nós estamos perdidos. Sem o Espírito Santo, ele é o nosso defensor, ele é o nosso advogado, ele é o nosso conselheiro. Você imagina uma igreja sem o Espírito Santo? É impossível de completar a obra aqui na terra sem o Espírito Santo. O Evangelho é o Evangelho da salvação, sim, mas o Espírito Santo vai te guiar aqui na terra enquanto o dia da salvação não chega para você. A salvação para você é depois da morte. A salvação é pós-morte. E antes desse dia da morte, ninguém quer morrer. Ninguém quer ir para o céu. Todos nós queremos a esperança da salvação, mas ninguém quer ir para o céu hoje. Então você precisa saber como viver aqui na terra a plenitude do Evangelho. O que é o Evangelho? O reino de Deus. Evangelho é o reino de Deus está próximo. E essa pessoa, esse outro Consolador, esse outro como Jesus, que está do nosso lado, e nós precisamos conhecer mais profundo essa pessoa. Ela é a pessoa mais importante da igreja, ela é a pessoa mais importante da sua vida. Atos 1:4, nós estamos vendo como está escrito. Eu não estou dando uma opinião, não é uma opinião de um pastor. Eu estou compartilhando com você o que está escrito a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo estava no dia do nascimento de Jesus. O Espírito do Senhor virá sobre você, Maria, e você conceberá do Espírito Santo. No dia que Jesus começa o ministério dele, as palavras dele é essa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Sem o Espírito Santo, a obra é imperfeita. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é manco. Sem o Espírito Santo na sua vida, te guiando em todas as coisas, a sua vida vai estar falhando, vai estar em falta de algo tremendo, tão importante. É igual uma Ferrari sem rodas. Do que adianta uma Ferrari sem gasolina, sem rodas? Então você precisa hoje conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Atos 1:4 vai dizer assim: reunidos o determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Essas palavras são de Jesus. Jesus está dizendo aos discípulos: não saiam de Jerusalém, até que a promessa do meu Pai se cumpra na vida de vocês. Atos 2:33. Esse contexto é as primeiras conversões ali. Pedro pregou, quase 3.000 pessoas se converteram. Todos estão impactados pela sabedoria de Pedro, pelas palavras que estão saindo da boca de Pedro. E eles conheciam Pedro. Sabiam que Pedro era um pescador simples, uma pessoa sem instrução acadêmica. Ele não cresceu nos pés de Gamaliel, eles não cresceu nos pés dos fariseus, não, homens simples, pescadores, mas que deles agora algo sobrenatural aconteceu na vida deles, que eles estão falando com eloquência, com poder, com graça, e as pessoas estão maravilhadas. E vai dizer assim, 2:33, Pedro dizendo: de sorte, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Pedro está dizendo: olha, irmãos, tudo que vocês estão vendo aqui, essa manifestação, esse barulho todo aqui, homens falando idiomas, homens que nunca estudaram, falando idiomas de outras nações, isso que vocês estão ouvindo aqui é uma coisa só: o cumprimento da promessa que Deus tinha feito. Que promessa? Lá de Joel: e derramarei o meu espírito
Depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Todo judeu estava esperando, e o judeu ainda está esperando esse dia, o dia em que Deus ia derramar o seu espírito sobre toda a carne. Antes não era assim. O Espírito Santo não foi derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, se movia e voltava. Ele vinha, se movia na vida de alguém e voltava. Ele não permanecia ali. Ele só se manifestava e voltava. Mas agora, o cumprimento da promessa é: o Espírito Santo vai descer e vai permanecer e vai morar em vocês. É isso que Pedro está dizendo aqui em Atos 2:33 e 2:39. Pedro vai dizer: porque a promessa, essa promessa que vocês estão vendo hoje, isso que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa. Aí Pedro vai dizer assim: porque a promessa pertence a vós, é para vocês mesmos a promessa, para os vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Pedro está dizendo: olha, amados, isso é o cumprimento da promessa. O Espírito Santo foi derramado e essa promessa é para vocês, para todos os que estão longe, para nós estamos longe, estávamos longe, para todos quanto Deus chamar. A cruz de Cristo, ela nos proporcionou perdão de pecados, vida eterna e o cumprimento da promessa. Nós, a igreja, ela sabe do cumprimento do perdão de pecados, da salvação, mas nós não podemos esquecer que a cruz também nos proporcionou outra coisa maravilhosa: a pessoa do Espírito Santo morando em nós. E isso é um dos assuntos mais negligenciados na igreja mundial. Nós falamos muito da salvação, falamos muito e pregamos muito do perdão, mas a cruz também nos proporcionou o cumprimento da promessa. Não é uma promessa, é a promessa. É uma pessoa, a promessa é uma pessoa, com o nome próprio: Espírito Santo de Deus. Essa promessa, a promessa de Joel 2:28, você já ouviu falar quando Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne? E isso se cumpriu no dia do Pentecoste. Jesus ressuscitou, foi para o céu, depois de uns dias o Espírito Santo veio e foi cumprido a promessa. 3.000 pessoas aceitaram Jesus, todos foram impactados, os discípulos continuaram a pregar o Evangelho, pregar, anunciando, e a igreja foi crescendo e chegou nos dias de hoje. Bem, quando Pedro fala assim: essa promessa é para vocês, ele está dizendo que os antigos e os hebreus naquela época estavam esperando essa promessa. Hebreus 11:36 vai dizer assim, a respeito desse dia, dessa promessa: outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, pela metade, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Homens do quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos, montes, covas, cavernas. Todos estes, conquanto tiveram obtido o testemunho da fé, não alcançaram a promessa. Uau! Eles não alcançaram a promessa, por haver Deus provisto algo melhor ao nosso respeito. Amados, nós vivemos, você vive a melhor dispensação de todos os tempos, a dispensação do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. Na cruz do Calvário, a salvação não é o máximo, o céu não é o máximo. Sabe qual é a máxima da cruz? Aquilo que de mais valioso que Cristo resgatou para nós, nos proporcionou o Espírito Santo de Deus, o Espírito habitando dentro de Deus. Se você lembra lá em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu tenho um estudo só sobre isso neste canal.
Gênesis do Apocalipse do Gênesis. É um estudo completo que eu estou terminando de fazer. Entra lá no meu canal, nos outros vídeo de estudo sobre o Gênesis. Você vai ver que Deus tirou o homem de dentro dele. Efésios 1:4. Porque Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós estávamos escondidos dentro de Deus. Gênesis 1:26. Deus tira o homem de dentro dele. E criou Deus o homem e a mulher. 1:27. 1:28. E os abençoou. Deus nos tirou de dentro dele. O homem pecou. O homem morreu espiritualmente, caiu. A origem do homem é Deus. Agora, na nova dispensação, Deus quer entrar dentro do homem. Que loucura! Não entra na nossa mente, nós não conseguimos compreender os mistérios de Deus. Nós saímos de dentro de Deus, Gênesis 1:26. Agora Deus, através de Jesus Cristo, quer entrar dentro do homem. Emmanuel, Deus conosco. O Espírito habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos habitação, morada de Deus no Espírito. Então, essa é a promessa desde Adão, que Deus ia enviar o seu Espírito novamente, o Espírito de Deus para morar dentro de nós. Os antigos não alcançaram. Deus separou esse momento para nós, o tempo da graça. Algo melhor. O que é melhor? O Espírito Santo. Então você precisa entender sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. Ele é o Espírito da promessa. Efésios 1:3. Nós fomos selados com o Espírito da promessa. Nós já fomos. O Espírito Santo é o seu selo, é aquele que te garante para o dia da salvação. Nós temos a promessa dentro de nós. O ministério de Jesus, o ministério do Espírito Santo é fazer isso, transformar-nos em Cristo, na imagem do último Adão, na imagem de Jesus Cristo. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 2 Coríntios 3:18 vai estar escrito assim: mas todos nós, como o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. Imagina a sua vida sem o Espírito Santo. É Ele que nos transforma de glória em glória na imagem do seu Filho, na imagem de Cristo. Esse é o ministério do Espírito, nos transformar na imagem de Jesus Cristo. O Evangelho sem a doutrina do Espírito é um evangelho manco, amados. Nós necessitamos desesperadamente, urgentemente conhecer o Espírito Santo, porque senão o nosso evangelho será um evangelho manco. Nós estamos caminhando para o céu, mas vamos mancando, vamos arrastando os pés e não vamos viver a plenitude do reino de Deus aqui na terra. A cruz não proporcionou somente a salvação. Não se conforme só com a salvação, porque a salvação é pós-morte. Tem algo mais excelente: uma pessoa, o melhor amigo, a melhor pessoa, o mais poderoso de todos os tempos, o Espírito Santo. É para você, é para os seus filhos, a promessa de Deus para nossas vidas. Qual é o segredo dos apóstolos? Qual foi o segredo? Aqueles homens no primeiro século, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham nenhum livro secular de homens de Deus, eles não tinham teologia, eles não tinham seminários bíblicos, eles não tinham nada disso, amados. Nem a Torá, nem a Tanakh, eles não tinham debaixo do braço e saía pregando o Evangelho com a Tanakh debaixo do seu braço, com os rolos, os pergaminhos, não. Era de difícil acesso os pergaminhos naquela época de Jesus. Era difícil acesso, estava na sinagoga.
o que eles tinham, que eles pregaram o Evangelho a várias nações, os reis da terra, os príncipes, os imperadores, os escravos, os senhores, eles todos queriam saber, ouvir sobre o Evangelho. Eles se convertiam, homens importantes da sociedade se convertiam ao Evangelho. Qual era o segredo, qual era a metodologia dos apóstolos, qual era a ferramenta dos apóstolos para pregar o Evangelho? Sendo que eles não tinham livros como nós temos, eles não tinham o Novo Testamento. Muitos deles, dos apóstolos, não chegaram de ver o Novo Testamento, morreram antes. O que é que eles tinham? Somente o Espírito Santo. A igreja começou fundamentada na doutrina dos apóstolos. E que doutrina é essa dos apóstolos? Atos capítulo 1, versículo 2 vai dizer assim: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha o que Lucas está dizendo aqui, está falando para Teófilo sobre Jesus, que até o dia que Jesus foi recebido, ou seja, Jesus ficou por 40 dias anunciando a respeito do reino e dando mandamentos aos discípulos pelo Espírito Santo. Quem começou a igreja ali? Quem começou a pregar o Evangelho? Quem começou a formar a igreja? Os discípulos, os apóstolos. E o que eles tinham? Mandamentos de Jesus, dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que fizeram eles fazerem a nossa vida ser mais fácil. Para nós hoje é mais fácil, está tudo escrito, basta ler. Você tem acesso à Bíblia na internet, no seu celular, a qualquer livraria você pode encontrar uma Bíblia. Eles não tinham, mas eles receberam mandamentos pelo Espírito Santo para propagar o Evangelho e eles fizeram muito bem. A igreja cresceu, a igreja se multiplicou, frutificou, porque eles tinham o Espírito Santo dando mandamento para eles, dando o que fazer para eles cada dia. Eles só tinham o Espírito Santo. Atos 2:41 vai dizer assim, Atos 2:41: de maneira que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia foram acrescentados à igreja quase 3.000 almas. E perseveravam, a igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. E que doutrina que os apóstolos tinham? A que o Espírito Santo tinha dado para eles. A igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Que o Espírito Santo tinha passado para eles. Lá em 2 Coríntios 13:13, Paulo vai terminar a oração apostólica dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. Paulo fala aí os 3 pilares do Evangelho: a graça, o amor e a comunhão. Esses são os 3 pilares do Evangelho. O que seria de nós se não fosse a graça? O que seria de nós se não fosse o amor? E o que será de nós se não for a comunhão? Nós hoje estamos nos acostumando e falamos todos os cultos sobre a graça e sobre o amor, mas nós não trabalhamos muito a comunhão, sendo que a comunhão é tão importante como a graça. A comunhão é tão importante como o amor. E nós, eu confesso, nós estamos deixando de falar da comunhão. Nós estamos buscando muito a graça, buscando muito o amor, e nós não estamos buscando a comunhão. Isso será um evangelho manco. Se eu for um cristão que estou debaixo da graça, tenho o amor de Deus, mas não procuro conhecer o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, eu te garanto, você não vai cumprir o seu ministério aqui na terra. A sua vida aqui, você vai para o céu, mas a sua vida aqui na terra será difícil, muito difícil. Por quê? Porque você está deixando algo muito importante, tão importante como a graça, tão importante como o amor, é a comunhão do Espírito Santo. Efésios
2:20 vai dizer que a igreja era edificada nos fundamentos dos apóstolos. E o que os apóstolos pregavam? O Espírito Santo. Você lembra de Ananias? Safira e Ananias? Eles estavam ali, eles trouxeram o dinheiro que eles venderam da propriedade a Pedro, e Pedro vai dizer assim para Ananias: Ananias, você permitiu que Satanás contaminasse o teu coração? Você, Ananias, mentiu para o Espírito Santo. Você não mentiu para nós, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Pedro coloca Deus e o Espírito Santo igual. Você mentiu para o Espírito Santo, e ele termina dizendo: você mentiu para Deus. Eles sempre diziam, quando iam enviar alguém: olha, nos pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo mandou separar a Paulo e Silas. O Espírito Santo, eles pregavam sobre o Espírito Santo: não contristais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Santiago vai dizer isso no capítulo 4, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós quando nós estamos com amizade com o mundo, flertando com as paixões desse mundo. O Espírito Santo tem ciúmes. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes de você? Porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. É o seu advogado. Jesus, ele está no céu. O Espírito Santo está na terra. O Pai está no céu. O Espírito Santo está do nosso lado. Nós precisamos conhecer essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Romanos 8:4 vai dizer assim, Romanos 8:4: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. João 16:12 vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Contudo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Sabe por que existe muito cristão pecando por falta de conhecimento? Porque não são guiados pelo Espírito Santo. Sabe por que muitos cristãos estão abandonando a igreja por causa de homens, por causa de riquezas, por causa das coisas do mundo, por causa das paixões desse mundo? Porque não são guiados pelo Espírito Santo. E por que não são guiados pelo Espírito Santo? Por não conhecer essa pessoa tão importante e maravilhosa, por não ter intimidade com ela. Não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. São guiados pelas coisas do mundo, são guiados pelas paixões do mundo, são guiados pelas amizades ou pela circunstância. Nós não podemos ser guiados pela circunstância, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, essa necessidade de conhecer o Espírito Santo de Deus. O ministério do Espírito consiste em guiar o crente, transformar o homem, a velha natureza, na imagem do seu filho, edificar a igreja dando frutos, Gálatas 5, capacitar com poder. Como você vai ter poder se você não tem comunhão com o Espírito Santo? E recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. O ministério do Espírito significa que Ele nos capacita. Por isso a igreja necessita da comunhão, do ministério do Espírito Santo. Por isso eu necessito do Espírito Santo. É Ele que me capacita, me enche de poder para poder fazer as coisas, dar testemunho de Jesus na terra. O Espírito Santo consiste em testificar a vida eterna, Gálatas 6:8. É Ele que estabelece os ministérios, Efésios 4:11. É o Espírito Santo que chama para o ministério. Não é voluntário. O ministério não é voluntário. O ministério é chamado pelo Espírito Santo. É Ele que reparte os dons. 1 Coríntios 12:1. É Ele que dá os dons como Ele deseja. Ele tem desejo, amado. Ele quer repartir dons. E é só Ele que reparte os dons. Esse é o ministério do Espírito. Não é Deus, não é Jesus, é o Espírito Santo. E por essa falta de comunhão, falta de conhecer o Espírito Santo,
os dons não estão fluindo na igreja. Você, eu não te conheço, mas você tem um chamado espiritual poderoso da parte de Deus. E você tem algo dentro de você, um ministério, um talento poderoso que vai impactar a sua família, que vai impactar a sua cidade. Mas é só o Espírito Santo que vai te revelar. É Ele que revela, é Ele que chama. Alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e maestros. E sem falar nos dons que existem, há variedades de dons, mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito que reparte a cada um como Ele deseja. Ele nos sela para o dia da salvação, Efésios 4:30. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos transformar na imagem de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18 vai dizer assim: mas todos nós, como o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos. Olha aqui, ó, é o verbo é no contínuo, é somos, não seremos nem fomos. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te faz ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, a imagem de Cristo. Você está vendo a necessidade? Jesus necessitava do Espírito Santo para começar o ministério dele. A igreja necessita do Espírito Santo para terminar a obra dele aqui na terra. O Espírito Santo, ele não quer ter uma experiência. No culto domingo, nos cultos dominicais, nos cultos semanais, o Espírito Santo vem, nós cantamos, nós choramos, mas isso é uma experiência. O Espírito Santo não quer só uma experiência. O Espírito Santo quer ter uma comunhão com você. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Isso é comunhão. Não viva só da experiência. Existe uma vida mais excelente. Existe um evangelho do reino que é poderoso e oferece uma vida abundante aqui na terra. Mas só é através da comunhão com o Espírito Santo. Ele tem ciúmes de você, ele ama você e ele está do seu lado. Não menosprecie o Espírito Santo, mas tenha comunhão com o Espírito Santo. Atos 19:2 vai dizer o texto mais triste do Novo Testamento. Atos 19:2 é um dos versículos mais tristes do Novo Testamento. E perguntou-lhes, vou começar do 19:1. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésio e, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Uau! Paulo perguntou: em que sois batizados então? Eles responderam: no batismo de João. Jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Você reparou aqui? Achou alguns discípulos, eram discípulos de Jesus, arrependeram dos seus pecados, batizaram nas águas, novo nascimento, sabia de tudo da história da cruz, aceitaram a cruz, aceitaram o evangelho da cruz, aceitaram o evangelho do arrependimento para a salvação, mas eles esqueceram do Espírito Santo. Quem pregou para esses homens? Quem ensinou esses homens? Quem eram os pastores desses homens? Quem eram os líderes desses discípulos que criam em Jesus Cristo, arrependeram dos seus pecados, eram homens salvos porque arrependeram dos seus pecados, mas não falaram da existência do Espírito Santo? Esse tipo de igreja chegou até nos nossos dias. Falam da salvação, falam do céu, falam do arrependimento, falam do batismo nas águas, mas esqueceram o mais importante do Evangelho, a promessa do Pai, o Espírito Santo. Que você não viva como esses discípulos. Aqui você continua lendo Atos 19,
Você vai ver que aí Paulo vai falar do Espírito Santo para eles. Paulo vai colocar a mão sobre a vida deles, sobre a cabeça deles. Eles vão ser cheios do Espírito Santo, vão começar a falar em línguas estranhas e vão começar a profetizar e mover no poder do Espírito Santo. Esse é o Evangelho perfeito. O Evangelho perfeito é a palavra e o poder do Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. É palavra e poder, autoridade e poder. É sobre isso que você mais necessita saber. O ministério do Espírito Santo. Tem algo maravilhoso para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério, que somente o Espírito Santo pode te revelar. E Ele está ansioso, desejando ardentemente que você tenha comunhão com Ele, para Ele te revelar as maravilhas de Deus. Amém? Eu vou continuar esse estudo, vou continuar falando sobre o ministério do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Venha, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para mais pessoas que precisam saber sobre o Espírito Santo. Não viva um evangelho como esses homens, sem o conhecimento do Espírito Santo. Deus te abençoe, que essa palavra edifique a sua vida, no nome de Jesus.